Fala, meus elétrons! Tudo positron? Na última aula a gente entendeu um pouquinho sobre a distribuição eletrônica para cátions, para ânions e a distribuição por níveis. Na aula de hoje a gente vai fazer alguns exercícios para fixar essas ideias. Vamos lá? Primeiro exercício. Faça a distribuição eletrônica por níveis e subníveis do átomo cálcio 40-20 e cálcio 40-20 mais 2. Então, a primeira coisa que a gente faz, a distribuição eletrônica de cada um deles, por subníveis. Então, vamos ativar nossa caneta aqui. Beleza. Então, vamos lá. Cálcio. O que importa para mim, Érico? O número atômico, é o 20. Então, como é que eu faço? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Até agora já tem quantos elétrons? 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12. Opa, ainda está faltando. 3p6. Para 20 faltam 2, que é o quê? 4s2. Beleza, fizemos a distribuição do átomo de cálcio com número atômico 20. O que a gente vai fazer agora? Distribuição eletrônica de quem? Do seu cátion. Ou seja, aqui ó, cátion do cálcio 20. Beleza, Érica. Como é que eu faço? Eu estou perdendo 2 elétrons. Eu vou tirar esses 2 elétrons da onde? Da camada mais externa, que nesse caso é a camada 4, que é o próprio 4s2. Então fica o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. E o 4s2 é... Eu arranquei o 4s2. Beleza? Show. Olha só. Já que a gente está com a mão na massa, perguntinha. Qual é a camada de valência? Qual é a camada de valência? Camada de valência é a mais externa. Se é a camada mais externa, qual é a camada? Nesse caso aqui, ó, é a camada o quê? 4. E os elétrons, Eric? Ó, elétron de valência. Elétron de valência é o mais externo, que é quem? É o próprio 4s2. E o elétron diferenciador, Eric? Elétron diferenciador é aquele energético. É o mais energético, ou seja, o último a ser distribuído. Ou seja, nesse caso também é o 4s2. E aqui, Eric? Qual é a camada de valência? Qual é a camada de valência? Cara, eu matei a camada 4. O que sobrou? Camada 3. E o elétron diferenciador, Eric? Ó, elétron diferenciador é o mais energético, que é quem? 3p6. E o de valência? O de valência é o mais externo, também é o 3p6. Então você pode perceber que quando eu tiro elétrons, a minha distribuição muda. E a camada de valência e o energético também mudam. Pronto, fizemos a distribuição por subníveis. Vamos fazer por níveis? Vamos dar a cor da caneta aqui, ó. Por nível, ó, camada K. Quantos elétrons eu tenho? 2. Camada L. Vamos acertar esse 2 aqui. Camada L. Quantos elétrons eu tenho? Ó, camada, que é o número 2. Ó, 2 mais... Olha só, camada 2, ó. 2 mais 6, 8. Camada M é a terceira camada. Então aqui, ó, 2 mais 6, 8. E a camada N, que é a camada 4. Eu só tenho 2. Agora para o de baixo, para o cátion. Ó, camada K, quantos eu tenho? 2. Camada L, ó, 2 mais 6, 8. Camada M, quantos elétrons eu tenho? 2 com mais 6, 8. Tenho camada N? Não. Por que eu não tenho? Porque eu acabei com aquela camada. Eric, por que eu não tenho camada N? Eu não tenho a camada N porque eu acabei com ela. Então, eu termino na camada 3, na camada M. Beleza? Então, vamos fazer esse segundo exercício aqui. Se contarmos o número de elétrons do cátion manganoso
55, 25 mais 2, e do átomo de vanádio, 51, 23, no estado fundamental, veremos que ambos possuem 23 elétrons. Podemos, então, afirmar que suas distribuições eletrônicas também são iguais? Justifique. Você não pode afirmar nada enquanto não fizer a distribuição eletrônica, porque a gente já viu que cada vez que você tira elétrons, a distribuição muda. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica do manganês neutro, depois o manganês cátion, e depois a gente faz do vanádio e compara. Ativando a canetinha aqui. Então, primeira coisa, manganês, 25. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Até agora já foram quantos? 2 mais 2, 4, com mais 6, 8, com mais 2, 10. Até agora já foram quantos? 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18. 3P6, 4S2, 3D. Ó, já temos quanto? 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, 12, 18, 20. Para chegar a 25, faltam 5. Cabem 5 no D? Cabem. 3D, 5. Agora vamos fazer do cátion manganês. Mais 2. Então vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Parou. Da onde eu vou tirar esses dois elétrons? Da camada mais externa. Ou seja, quem é a camada mais externa? A camada 4. Então, eu vou arrancar esses dois elétrons. E o que sobra? 3D, 5. Agora, a gente vai fazer do vanádio. V23. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Até agora já foram quantos? 2 mais 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 2, 12. Com mais 6, 18. Com mais 2, 20. Para 23 faltam quantos? 3. Então, ó, 3D, 3. Galera, olha só. O que ele está falando? Podemos, então, afirmar que suas distribuições eletrônicas serão iguais? Olha, esse cara termina o quê? Ó, 3P6, 3D5. E esse aqui, ó, 3P6, 4S2, 3D5. São iguais? Não, são diferentes. Então, você pode afirmar? Não. Por que você não pode afirmar? Porque você tira elétrons da camada mais externa. Então, você modifica a distribuição. Então, essa aqui já é a minha justificativa. Beleza? 3. O átomo de um elemento químico tem 14 elétrons no terceiro nível energético, N igual a 3. O número atômico desse elemento é... Então, como é que a gente faz, Eric? A gente vai fazer da seguinte maneira. Faz a distribuição eletrônica e acha quantos elétrons você tem até chegar ali. Vamos fazer? Então, aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Opa, parou. Olha só. Completamos o que? A segunda camada. A gente vai fazer o que? A distribuição até chegar ao 14º elétron do terceiro nível. Já foram quantos? 2. Então, 3S2, 3P6, 4S2, 3D. Vamos ver, ó. Eu já tenho quantos? Já tenho 8. Para chegar a 14, faltam quantos? Faltam 6. Então, quantos elétrons eu vou botar no 3D6, aqui no 3D? Isso, 6.
Beleza, acabamos de achar os 14 elétrons que ele queria. O que eu faço agora? Conto o total de elétrons. Então vamos ver? 2 mais 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 2, 12. 18, 20. 26 elétrons. Beleza, Eric. Resposta letra D. Molinho, né? Galera, então é isso. Na aula de hoje a gente fez alguns exercícios. Fixamos essa ideia de distribuição eletrônica. Muito obrigado. Até a próxima. Beijos no elétron.